Eu sou Hilda Schneider e líder de World Wide Wings. Hoje, no episódio 63, em O Despertar da Noiva, falaremos sobre o tema Israel, dois povos, um destino, parte 3. Ligando os dois últimos episódios a este, continuaremos mostrando que há vestígios de migração das 10 tribos perdidas por todos os lugares. Os fenícios fundaram muitas colônias, incluindo Cartago, cujo nome hebraico original era Kiryat Hadashat, que significa a nova cidade. O povo de Cartago adorava um deus chamado El. El é a palavra hebraica para Deus. Mais tarde, eles adoraram Baal, como as 10 tribos do norte de Israel. O juiz de paz em Cartago era chamado de Shofetim, que é a palavra hebraica para juiz, e os sacerdotes lá eram os Kohanim. Barry Fell relatou em seu livro Sage America que moedas de Cartago foram encontradas nos estados americanos de Alabama, Connecticut, Nova York, Colorado, Kansas, Oklahoma e Nevada. O livro é incrível. Ele apresenta uma nova teoria sobre a colonização da América do mundo antigo, muito antes de Colombo. No Novo México foi encontrada uma pedra, a Pedra do Decálogo Los Lunas, na qual os 10 mandamentos de Yahvé estão escritos em paleo-hebraico. Como a pedra chegou lá? Muito antes de Colombo, pelos navios da frota fenício-israelense. O conhecido historiador Joséfo disse que há 2 tribos na Europa, enquanto as 10 tribos se moviam para trás do Eufrates e que são uma grande multidão cujo número não pode ser estimado. Joséfo sabia sobre a migração das tribos e testemunhou sobre elas, uma multidão imensa e não pode ser estimada em números. Isso é exatamente o que Oséias expressou. Apesar de tudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. Oséias 2:1. Como mostram os exemplos, simplesmente não se pode mais negar a existência e a presença das 10 tribos perdidas na Europa, nos Estados Unidos da América e em muitos outros países. Agora, deixe as Escrituras mostrarem como Yahvé vê as 10 tribos perdidas no exílio. Para ele, viver no exílio significa estar na sepultura e morto. Yahvé diz ao profeta Ezequiel: Contudo, profetiza e prega-lhes. Assim diz Yahvé, o Elohim: Ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas. Eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte e vos fizer sair, compreendereis que eu sou Yahvé Elohim, ó povo meu, e derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, e vivereis. E eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, Yahvé, o Elohim, prometi e cumpri tudo quanto disse. Palavra de Yahvé. Ezequiel 37, 12 e 14. Yahvé permitiu que os assírios viessem e exilassem os israelitas. Outros fugiram nos navios fenícios. Vestígios e nomes foram encontrados em todo o mundo que indicam a migração dos israelitas. Para Yahvé, eles estão mortos e em sepulturas fora de sua terra de Israel, mas ele abrirá os túmulos e os trará para fora e os trará de volta para Israel. Então, quando Yahvé abrir as sepulturas e levar as 10 tribos perdidas de volta a Israel, essas são as correntes migratórias que se aproximam, ou, como a Bíblia chama, o êxodo maior. Portanto, vem dias, diz Yahvé, em que não mais se dirá: juro pelo nome de Elohim que tirou os israelitas da terra do Egito, mas se dirá: juro em nome de Yahvé, que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os deportou, e eles viverão na sua própria terra e herança. Jeremias 23, 7 e 8. Agora veremos outro exemplo de para onde os migrantes se mudaram e como nomes, maneiras e costumes aludem às 10 tribos.
É muito importante vermos essas conexões, porque muitos não fazem nem ideia. Stephen M. Collins descreve em seu livro que um grande número das 10 tribos da Palestina mudou-se para as estepes da Eurásia ao norte do Mar Negro, onde hoje é o sul da Rússia, e se estabeleceram lá e na Ucrânia, desde o Baixo Volga e Kuban até Dniester, em 721 a.C. E pouco tempo depois, eles falaram dos citas, porque eles não sacrificavam porcos nos países em que se estabeleceram e também não mantinham nenhum. Mas ainda há uma conexão notável com os citas em termos de nomenclatura. Os israelitas eram descendentes de Isaac, e os citas, como eles se chamavam agora, também receberam seus nomes de Isaac. Sit, Zaca, Zacai, Scusai ou Ascusai. Pode-se dizer que os israelitas esconderam sua identidade e se autodenominaram por outro nome que indica suas raízes, e assim podemos identificá-los hoje. Os citas, então, migraram para o oeste e mais tarde para a Escandinávia, que foi inicialmente chamada de Skat-Anávia, e depois para a Germânia. Na escolha das palavras da Idade Média, vikings, teutões, eslavos e sármatas também foram definidos como citas. Agora chegamos aos partos, que eram originalmente uma subtribo dos citas. O Império Parta era um grande império e incluía áreas do que hoje é o Irã. A Enciclopédia Britânica escreve que o alfabeto usado na Pérsia, na época, era baseado no aramaico. O historiador Flávio Joséfos escreveu que tinha muitos leitores entre os partos que estavam interessados em suas explicações porque lançavam luz sobre sua história, como as antigas tribos de Israel. Vamos agora a alguns fatos interessantes sobre o Império Parta. O primeiro rei a ser coroado lá se chamava Asaak, que obviamente lembra Isaac. Os imperadores partas eram todos chamados de Rei dos Reis. O calendário parta começava na primavera e o primeiro mês era chamado de Nissano, e o primeiro mês em hebraico é chamado de Nissan. Outra conexão interessante. Após o nascimento de Yeshua em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Mateus 2:1. Se alguém inserir essa declaração no contexto dos partos, ela assume um peso completamente novo. De acordo com o escritor Stephen M. Collins, na verdade, os sábios, ou magos, eram membros poderosos e influentes de um dos 2 órgãos indicados pelos monarcas partas. Um órgão da Assembleia consistia de membros da família real e o outro de sacerdotes, os magos. Os sábios e magos foram chamados megistanes, dignitários. Os sábios mencionados em Mateus podem ser vistos como os megistanes dos partos. A palavra grega para sábio é mago e significa literalmente astrônomo persa ou sacerdote. Em nenhum lugar a Bíblia diz que 3 homens sábios foram visitar o rei recém-nascido. Supõe-se que um número muito maior de partas embarcou nesta longa jornada. Como vimos, os partas são descendentes das 10 tribos e seus sacerdotes, muito provavelmente, da tribo de Levi. Portanto, esses sábios que haviam partido vieram das 10 tribos de Israel. Visto que haviam descendentes da tribo de Judá no Império Parta, eles talvez também foram representados na viagem dos sábios do Oriente. Pode haver até 12 magos que representaram as diferentes tribos. Também a pergunta do sábio: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Mateus 2:2. E Herodes ficou chocado. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e toda Jerusalém com ele.
Mateus 2:3. Herodes ficou chocado porque não foi apenas 3 homens sábios que tinham vindo. E como os sábios eram estadistas de alto escalão da Pártia, provavelmente estavam acompanhados por toda uma escolta de soldados para protegê-los e proteger os bens preciosos que traziam de presente. Como a viagem demorou muito, muitos servos, como cozinheiros, tratadores de animais e animais, certamente os acompanharam. Pode ter sido uma caravana de milhares. Isso não é um exagero, pois Joséfo relata que as caravanas do Império Parta, que trouxeram tesouros para Jerusalém, foram escoltadas por dezenas de milhares. É por isso que toda Jerusalém estava alvoroçada e aterrorizada quando eles vieram. Os judeus também entenderam que os partos tinham vindo porque queriam saudar o Messias, seu novo rei das 10 tribos. Quem mais, a não ser as 10 tribos, procuraria um rei de Israel? Neste contexto, o milagre do Pentecostes pode ser melhor compreendido entre os presentes. Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna, nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, como cada um de nós ouve a sua língua materna, partos e medos e elamitas e quem vivemos na Mesopotâmia, Atos 2, 8, 9. Todas essas províncias pertenciam ao Império Parta. E o que essas pessoas estavam fazendo lá? Eles tinham vindo a Jerusalém para a festa de Pentecostes. Nas festas também haviam outras, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia. Atos 2, 9. Uma das tribos citas era chamada de Azir ou Azier, como os citas, Zacai ou Zaca tinha o nome de Isaac. A escrita aqui menciona que o povo da Ásia também estavam lá para as festas. O povo pagão da Ásia não tinha interesse em adorar o Elohim de Israel e vir para as celebrações. Essas só poderiam ser as 10 tribos de Israel. E, como já mencionado, Joséfo relatou que sempre houveram grandes caravanas do Império Parta que viajavam para Jerusalém. Stephen Collins, do livro As 10 Tribos Perdidas de Israel. Os apóstolos sabiam exatamente como as 10 tribos foram dispersas. Veremos isso mais de perto no próximo episódio. Sejam todos ricamente abençoados.